Para participar do teatro. Elas não assinaram um contrato para receber algum salário. Ela fala o seguinte: quando ela foi para a penitenciária, ela fala como foi o primeiro dia que ela chegou lá. Ela fala o seguinte: é fila, mão na cabeça, linha amarela. Eu peguei 7 anos. É disciplina, palavra de ordem. Quando eu cheguei em Franco da Rocha, foi a maior humilhação. Eles mandavam a gente olhar para baixo, mão para trás, discriminação total. Preta vagabunda, ele disse, te deixa trancada. A saúde é uma merda. E essa é a fala de uma das mulheres que está cumprindo pena e ela foi presa com uma barra de queijo. Furto? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Dina. Acho que, antes de passar a palavra para o Luciano, queria só destacar algumas questões das falas de vocês que eu acho importantes para a gente refletir, né? Isso que a Deise traz, de que esse repertório de terror, esse repertório de violência, né, é um repertório que vem, né, do processo da escravidão. Eu acho, é muito comum dentro de uma leitura que não considera a questão, o elemento racial, né, você fazer uma espécie de regresso ao período da ditadura militar, né? Como se fosse nesse período, o período em que o país inventou a tortura, né? Sendo que a gente sabe que na verdade, todo esse repertório de terror, né? Ele é oriundo, ele é gestado realmente no período da escravidão e para controle de corpos muito específicos, né? Que são os corpos negros. Então, entre as inúmeras coisas que a Deise trouxe, eu acho que esse é um elemento importante, né? Que o caráter sanguinário, genocida do sistema penal brasileiro e latino-americano, ele não é um produto dos anos de ditadura civil-militar que nós vivemos nessa região, mas muito mais do nosso passado colonial, né? E a Dina, ela traz também, entre diversas coisas, essa importância desse paralelo entre a realidade que a gente vive no Brasil e nos Estados Unidos, que é um paralelo muito pertinente, porque eu acho que a gente precisa fazer as nossas análises sobre relações raciais a partir de uma perspectiva diaspórica mesmo, e entendendo como é que a gente pode aprender com as nossas experiências a nível, né, de terceiro mundo, né, a nível de países que têm um passado colonial, né? E aí, a partir da fala dela e desse paralelo que ela traz, me lembrou muito o livro, né, da Michelle Alexander, né, que é um livro recente que vai fazer uma crítica muito contundente ao sistema de encarceramento em massa nos Estados Unidos, apresentando esse sistema como uma nova Jim Crow, né? E vai traçar a centralidade desse projeto de encarceramento para a manutenção de uma estrutura racial desigual. Um dado interessante que ela traz é de que hoje, né, os Estados Unidos encarceram proporcionalmente a sua população negra em um percentual maior que a população negra na África do Sul era encarcerada durante o regime do apartheid. Então, é claro que a gente tem que considerar as especificidades, mas, sem dúvida, é um paralelo que eu acho que a gente precisa fazer pensando o Brasil e os caminhos que a gente tem adotado do ponto de vista da nossa política criminal, né? Então, eu vou passar para o Luciano, agradecendo mais uma vez, Luciano, o aceite. O Luciano é advogado criminal, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, professor de Direitos Humanos e Direito Penal, do curso pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal e Processual Penal, do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. É pesquisador e membro do projeto de pesquisa e extensão Universidade Sem Muros, do qual foi coordenador operacional, exercendo suas funções no Presídio Feminino de Florianópolis, né? Além disso, o Luciano é organizador dessa obra, né, 130 anos de desilusão, a farsa abolicionista em perspectiva, desde Olhares Marginalizados, da editora de Plácido. Então, é uma obra, sem dúvida, fundamental para a gente construir essa crítica sobre
o sistema de controle penal e de controle social mais amplo a partir de uma perspectiva racial. Obrigada, Luciano. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, por vocês estarem aí até agora. Passar a tarde, aliás, o dia inteiro, alguns o dia inteiro aqui. Sei que esse lugar não é muito confortável, mas acho que são esses lugares de resistência, de discussão, de enfrentamento perante esse sistema que nos coloca como centro. Acho que é fundamental para a gente poder encarar os dias que estão se colocando no nosso horizonte. Quero agradecer imensamente a Isadora pelo convite e por estar partilhando a mesa com a nossa querida Daisy. É um prazer. Então, não a conheci ela hoje, mas é um prazer, até porque a gente dialoga com os mesmos autores. Necropolítica é um conceito, para mim, fundamental para a gente entender o sistema de controle brasileiro. Bom, sobre o livro, tem algumas questões que eu acho importante nós colocarmos. O livro ele conta com 23 artigos, 23 trabalhos, na verdade, não são só artigos. E eles são exclusivamente escritos por mãos não brancas. Por isso, a perspectiva marginalizada. É o outro lugar, é o olhar que a academia, ou o lugar que a academia ignora. É o lugar que a academia exclui, expulsa. Quando nós ingressamos na academia, nós somos vistos como perigosos, para mim usar essa palavra, que eu vou voltar nela depois, porque a gente desconstrói, ou melhor, a nossa missão é desconstruir o mundo branco quase perfeito, que os livros nos contam. Essa desconstrução tem um preço, a gente sabe qual é o preço. O preço, muitas vezes, é cobrado com as nossas vidas, direta ou indiretamente. Bom, para tentar fazer uma ligação entre as falas, para a gente não perder até a discussão, eu volto na Luana, que a Dina colocou. A Luana foi morta por uma ideia, um ideário, um conceito que está vinculado à nossa pele, que é a periculosidade. Ela contra 3 policiais, isso fundamentou, isso legitimou a morte dela e endossou juridicamente a sua morte. Embasados na legítima defesa ou exercício regular de direito dos policiais, já que foram agredidos por ela, os 3, eles agiram legitimados. Essa inversão nos mostra que, ao contrário do que acontece com a população branca, a presunção que existe sobre nossos corpos é a da periculosidade, é a da objetificação. Se nós somos perigosos, objetificados, e ainda está vinculada de uma forma direta ou indireta à animalidade, tudo é permitido sobre os nossos corpos. A escravidão se deu assim. Fomos desumanizados desde então. Essa legitimação é que caracteriza o nosso sistema de controle racial. Perante nossos corpos, nós podemos sofrer qualquer violência ou violação sem qualquer preocupação do Estado, nem ao menos disfarçar o seu discurso. As súmulas ou práticas, em Santa Catarina, por exemplo, não é sumulado, mas a palavra dos policiais em relação aos crimes, principalmente vinculados ao tráfico, nos demonstram isso. Não interessa, no final das contas, se nós temos prova ou não. É indiferente. O que importa é que ali está mais um corpo negro na frente de um sistema branco. E que nós temos que dar um jeito nele, nós temos que dar um fim nele. E um fim, esse fim a gente já sabe qual é o lugar desse corpo. Ou ele é morto, ou ele é preso e depois é morto. Enfim, de qualquer forma, nosso fim parece ser basicamente o mesmo. Bom, pensando nisso, acho legal para até fazer um apanhado histórico, para entender melhor essa evolução do nosso sistema,
conceituar, ou melhor, colocar o nosso realismo marginal, racial, né? Nós somos a terceira maior população encarcerada do mundo. Nós somos, dentro dessa terceira maior população encarcerada do mundo, nós, negros e negras, somos a clientela racial. Mais de 70%, né, são negros e negras. O encarceramento feminino, né, nos últimos 14 anos, cresceu muito, né? Incrivelmente, né, diferente do encarceramento masculino, né? Isso também nos coloca como que nossos corpos foram usados como moeda de troca nesse sistema de controle, né? Se por um lado, né, e aí vem um ponto de crítica a essa esquerda, né, que foi colocada, uma esquerda elitizada no Brasil, é que em troca das ações afirmativas de alguns lugares nas universidades, nossos corpos foram jogados aos montes nas prisões, né? Isso vai manter o nosso controle funcional. Todo país racista, né, ele vai demandar um sistema de controle racial, sob pena de entrar em colapso, né? Por isso que o nosso sistema ele vai se moldando durante os séculos, sem, de fato, trocar tocar a sua estrutura, né? O radical no nosso sistema ainda é o racismo, né? E esse sistema de controle, né, de controlar a periculosidade ou neutralizar as nossas resistências, vai demonstrar como isso funciona. Bom, e aí pensar no papel da prisão hoje em dia é fundamental, né? Não há nenhuma função na pena de prisão que não a manutenção ou a potencialização da dor, a provocação da dor, tá? Da submissão, do controle. Não dá para nós pensarmos ou continuarmos pensando ou imaginando uma função de reeducação, ressocialização, reinserção, né? Se nem ao menos, de fato, nós, negros e negras, fomos integrados nesse país. Nós fizemos parte enquanto população e não como objeto. Aqui nós chegamos como objetos e fomos perpetuados nele, né? Depois, num certo período, os nossos corpos já não valem mais nada. E aí a nossa morte, né, é muitas das vezes a solução mais benéfica para o Estado, ou a de menor custo, né? Já que não é mais possível ou já não é mais necessário extrair a nossa potência física, né, para produzir bens, para produzir riqueza. Nosso mercado, né, o nosso mercado consumidor, enfim, a mão de obra, né, está em excesso, e muito em excesso, né? Então o sistema ele se dá ao luxo hoje de exterminar sem qualquer legitimação, né? Nosso racismo hoje em dia ele está muito colocado, né, nesse sentido, né? Hoje nós não precisamos mais de uma legitimação. Durante toda a história da humanidade, inclusive, todo o poder prescindiu de um saber. A questão de força da opressão sempre teve, né? O racismo foi pautado nisso. Primeiro tivemos o racismo pautado na questão bíblica, a maldição de Cã, depois que fundamentou inclusive a escravidão. Depois o racismo cientificado, e hoje parece que ele não precisa mais de discurso nenhum, né? Resultado disso, ou como prova disso, são as nossas últimas eleições. Elegemos, né, enquanto nação, um presidente explicitamente racista. Isso demonstra muito bem, né, o quão racista nós somos. Não dá hoje em dia para falar mais de democracia racial, né? Tá muito explícito. Sempre foi, né, mas agora um tanto quanto mais, né, e mais perigoso para a gente. Bom, para falar nesse sentido, no lugar da prisão, inclusive, né, é interessante nós falarmos sobre a criminologia, que inclusive é meu lugar de fala, né?
A criminologia trabalha, né, ou trabalhou durante a sua história com o criminoso, com o crime e com as relações de poder, né, que são relacionadas nesse fator, né, nesse fato social. Na sua maior parte, né, é composta por autores e autoras negros, ou melhor, brancos e brancas, né, como um todo. Lá em Santa Catarina, né, da onde eu venho, inclusive de Florianópolis, a Ilha da Magia, né, que a magia lá é esconder nossos corpos, né, porque negro não existe na Ilha da Magia, né, mas nós estamos lá, no lugar de sempre, né, lá no morro. Se você passar pela beira-mar, né, de um lado tem o mar, do outro tem os prédios da beira-mar. Se conseguimos olhar entre, né, as lacunas, entre os espaços, ou às vezes por cima, em determinados lugares, nós vamos ver um negro lá no morro. Né? E é de lá que eu vim. Mais um negro que sai do morro, entra na universidade e tenta desconstruir os saberes lá colocados. Muito por conta da minha orientadora. Eu falo que se não fosse pelas mãos de Vera Regina Pereira de Andrade, um dos maiores nomes da criminologia brasileira, não teríamos, né, o livro A Tradução do Lombroso na obra de Nina Rodrigues. É ali que eu falo, é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu falo como a criminologia, enquanto ciência, foi pautada no racismo. E esse livro, um dos privilégios que eu tenho, né, foi ficar em segundo lugar no Prêmio Jabuti do ano passado com ele. Isso serve para esfregar na cara de muitos professores e professoras, né, quando tentam deslegitimar, né, o trabalho ali colocado. Já que, como diz, isso eles também gostam, né, de trazer nomes da academia para endossar suas falas, então eu faço questão de falar, né, como diz o professor Lênin Streck, do Rio Grande do Sul, né, jabuti não cai, ou jabuti não dá em árvore. Né? E aí eu uso isso também, né, para mostrar para eles o quão potente é a nossa fala. Né? E nossa, porque a construção do livro, da dissertação, não é só minha. Né? A história ali contada é minha e de tantos outros negros e negras, né, que a gente conhece, a história de vocês como um todo. Né? Eu, filho de um quebrador de pedras, de uma doméstica, saí lá, ex-cobrador de ônibus, saí de lá para construir essa ideia, né, de uma outra criminologia, a criminologia que nos coloca como centro e vai mostrar, pelo menos esse foi o que eu tentei, e acho que em certo ponto eu consegui, como a ideia do criminoso nato foi fundamental para o Brasil. Como essa ideia do criminoso nato e da periculosidade fundamenta esse direito penal paralelo pelo qual nós não temos nenhum direito a não ser o ser condenado ou exterminado. Nenhum direito fundamental para nós é observado. Nossos corpos falam por si só. Né? A periculosidade está instalada no nosso ser. O judiciário vai fazer isso, o Ministério Público vai fazer isso, a polícia vai fazer isso. Eles vão observar, eles vão olhar os 0,06 gramas de cocaína que tinha com Rafael Braga, que aliás nem era dele, né, no flagrante forjado, e colocá-lo e etiquetá-lo como traficante. A ideia do traficante, do usuário, né, vem muito pautado nisso. Que também está pautada no imaginário coletivo desde Lombroso. A imagem do criminoso. Basta nós pensarmos, nós fecharmos os olhos e pensarmos na imagem do criminoso. Quem é o traficante? Facilmente nós vamos ter em mente um homem negro. Sou eu, né, com os meus brincos. Não vou estar de terno, obviamente, porque sem terno, né, eu sou... sem terno eu sou mais um neguinho do morro. E com terno eu viro... Gerente. O doutor, não, gerente não, ainda não, a não ser que fosse de banco, né, mas aí não dá, né, pelo menos em Florianópolis eu não conheço nenhum, né, eu sou mais um intruso, né, eu sou o doutor, a minha gravata e meus belos sapatos, né,
me dão uma condição de cidadão. Enquanto assim vestido, eu não vou ser, pelo menos até agora, né? Eu já estou falando isso com medo do ano que vem, porque no ano que vem a coisa pode mudar, né? Enquanto eu estiver assim vestido, né? A polícia não vai me parar. E eu estou falando de Florianópolis, a Ilha da Magia, né? Que teve 76% de votos no presidente racista, que tem um governador racista, que tem a segunda, que tem no partido, né, racista, a segunda maior bancada. Então, mas mesmo assim lá, essa imagem, a figura, me dá alguma segurança. E é muito simbólica isso, é muito circunstancial, né? Eu falo isso porque semestre passado eu dava aula de direito penal na sexta-feira, né? Eu ainda sou o único professor negro do curso de direito. Quando eu estava saindo, né, de audiência ou saindo do escritório e indo para a universidade, no semestre passado foi muito atípico. Eu passei por mais ou menos umas 12 blitzes, mais ou menos, né? Normalmente, né, as aulas começavam às 19 horas, então entre 18h30 e 17 horas eu estava passando por uma blitz, né, na sexta-feira, principalmente, né? E eu nunca fui parado naquele semestre. Nem quando eu fui sair da universidade às 11 horas, 23 horas, e fui deixar uma colega em casa, e na volta passei por pelo que nós chamamos lá, né, a Cracolândia de São José, né, que é um município da Grande Florianópolis, e tinha também uma blitz ali, né? Então já era mais de meia-noite, e de novo eu não fui parado, né? Eu só fui parado quando eu não estava de terno. Coincidentemente, quando eu estava de brinco, né, mas estava indo para o supermercado. E ali eu fui parado. Propositadamente, depois que o policial me abordou com toda a educação, né, que o país lhe deu, né, o país racista lhe deu, e você já deve imaginar, eu apresentei a minha carteirinha da OAB. Aí a conversa mudou. De novo, eu virei doutor. Aí ele só faltou me oferecer água porque estava muito calor. Mas isso não vai me fazer imune ao racismo. Óbvio que não, né? Em um dos atendimentos do SOS Racismo, um projeto de extensão lá do Centro Universitário, que atende vítimas do racismo, né, em sentido amplo, a minha carteira da OAB foi questionada por um segurança de supermercado, que inclusive era policial fazendo bico. Ele pediu a minha identificação, eu disse que não ia dar. Aí ele disse que eu era obrigado, enfim. Aí eu tentei argumentar, né, saber de onde que ele tirou isso, qual é o fundamento jurídico. Ele disse que estava na Constituição, eu disse que Constituição, criatura? Mas enfim, né, aí eu pedi a dele, né, aí ele disse que não ia me dar porque não era obrigado. Eu disse, bom, pra mim serve, pra ti não serve, né, eu quero a mesma Constituição que tu. Aí ele disse que não tinha Constituição, eu disse, bom, entendi, né? E ali foi muito engraçado naquela situação, porque ele se negava a falar comigo, né? Claro, né, eu estava na defesa de um dos meus clientes, né, assistido lá do SOS, e já não estava tão bonzinho assim, né? Minha paciência já tinha se esgotado, então já não estava tão respeitável assim, vamos dizer, né? E ele não queria falar comigo, não queria mais falar comigo, né? E falava com o meu estagiário, que era branco, né? Então ele falava assim, contigo eu falo, porque tu é educado. Com esse aqui não dá para conversar, né? E aí, nessa história da identidade, eu mostrei a OAB para ele, né? Ele queria pegar e eu tirava, ele queria pegar e eu tirava, e a gente ficou assim, nessa brincadeira, né? Hoje dá para rir, né? Foi bem intenso, né? Depois eu pensei, bem intenso. E aí ele falou, né, que ele tinha que pegar, tinha que manusear porque poderia ser falsa, né? Enfim, coisas que acontecem na nossa vida. Mas essa ideia, né, esse fato dentro de um supermercado que estava dentro, né,
está dentro de um shopping, grande shopping na Grande Florianópolis, né, e do qual o meu cliente foi expulso, impedido de entrar, né, então os acessos aos lugares também são racializados, não apenas aos direitos, né, ou aos direitos e aos lugares, nos dá outro fato importante, né, a passividade que se exige dos nossos corpos. No momento em que a gente se insurge, nós somos perigosos. E aí o controle racial corre para nos neutralizar, né? Todas as insurreições negras no Brasil, né, dão conta disso, né? Mas essa insurreição pode ser individual, né? Quando nós levantamos a voz, quando nós brigamos por alguma coisa, muito provavelmente o sistema ele vai contra-atacar. Nas minhas audiências pelo SOS acontece muito isso, né? Aqui, né, temos uma porcentagem de negros no judiciário, pelo menos mínima, né? Em Florianópolis nós não temos nenhum juiz negro, nenhum promotor negro, né? Então muitas vezes quando eu estou lá, é Casa Grande versus Quilombo mesmo, né? Literalmente, né? Eu estou contando os dias para que eles me dêem voz de prisão numa audiência, né? Eu acho que isso não vai demorar muito a acontecer, né? E de novo mostra como o nosso controle funciona, nosso sistema racial funciona. Nós somos cidadãos, ou aparentemente temos algum direito perante o direito penal declarado. Ali a gente pode ser condenado. Ali a gente demanda uma discursividade, né, uma justificativa do porquê do nosso encarceramento. No âmbito contrário, quando nós somos as vítimas, não há nenhum direito. Os crimes raciais nos mostram isso. Não há crime de racismo na prática, né? Nós não conseguimos e não vamos conseguir prender ninguém por crime de injúria racial ou por crime de racismo, até porque a pena não nos dá, não nos confere esse poder, né? Na Lei 7.716, a maioria dos crimes ali colocados é de 1 a 3, né? De 1 a 3 anos. Então o racista não vai ser preso. A injúria racial é a mesma coisa. Ele não vai ser preso, não vai para o juizado criminal, mas vai, por exemplo, vai parar numa suspensão condicional do processo. Enfim. E quando eu falo isso, eu não estou falando que a prisão é a solução. Muito pelo contrário. Enquanto abolicionista, eu sei que a prisão não vai resolver. Eu sei que enquanto movimento negro, né, brasileiro, pedir pena de prisão para o racista é potencializar um sistema que nos tem como centro. A cada prisão que a gente pede, mais de 100 dos nossos estão colocados lá. E agora mais ainda, né, com os programas estatais colocados, né, a redução da maioridade penal, privatização do sistema penitenciário, recrudescimento penal e acirramento das relações raciais, mais negros e negras vão ser julgados nesse cenário, sem dúvida nenhuma. A redução da maioridade penal já iria passar, né? A questão da alteração no estatuto de armamento também já iria passar, né? Mas agora nós temos uma ausência de necessidade do discurso. Vai passar porque vai passar e pronto, porque ele quer passar porque para ele é seguro. A segurança pública, né, uma sociedade racista, depende invariavelmente do nosso encarceramento. Nós somos o perigo para o Brasil. E sempre fomos, desde a abolição. Por isso, quando a gente fala em encarceramento em massa, nós temos que ter em mente que o encarceramento em massa começa exatamente no pós-abolição, né? Em 1890, com o Código Penal. A pena de prisão, ela sai do âmbito privado. Aliás, a pena de punição sai do âmbito privado e onde tem o caráter livre, né? O senhor, a senhora pode violar o corpo negro do jeito que quiser, né? Assim como a sua imaginação possibilitar, né? E nesse cenário do pós-abolição, ela entra em cena perante o Estado. Então entra como única resposta para o cometimento de crimes, de todo e qualquer crime, seja qual for a sua natureza.